falar sobre o testamento moral de Leon Denis. É tão bonito, mas antes de a gente falar do testamento, é bom a gente dizer primeiro quem foi Leon Denis. De uma maneira bem resumida, quem quiser depois mais detalhes, no meu canal do YouTube tem lá uma palestra específica sobre a vida de Leon Denis, e tem outro material muito bacana também no canal do GELD, do Grupo Espírita Leon Denis, e em vários outros sites. Mas de uma maneira bem resumida, só para quem não sabe se familiarizar com o nome e com o personagem, eu vou dizer apenas que ele foi alguém que viveu na época de Allan Kardec, nasceu ali em 1846 e desencarnou aos 81 anos de idade, em 1927. Então ele foi contemporâneo de Chico Xavier também, quase foi contemporâneo de Divaldo, que nasceu em maio, e Leon Denis desencarnou em abril, de Eurípides Barçanufo. Eurípides, inclusive, tornou-se espírita após ler o livro Depois da Morte. Antes disso, Eurípides era um católico fervoroso. Leon Denis dedicou a sua vida, nós falaremos disso mais aqui ao longo da palestra, mas foi um grande escritor, escreveu grandes e belíssimas obras, teve um trabalho árduo na doutrina espírita, sendo considerado por muitos, inclusive por mim, aquele que consolidou o espiritismo depois da desencarnação de Allan Kardec. Quando Allan Kardec desencarna, nós tivemos um certo, eu vou dizer um termo que não é muito bom, mas um certo hiato, um buraco, assim, num período em que os espíritas ficaram meio confusos com aquela desencarnação de Kardec. É claro que o trabalho continuou, inclusive sendo feito pela Amélie Boudet, a senhora Allan Kardec, mas Leon Denis, a partir de 1885, ele começa, então, a ganhar destaque para se tornar o que é conhecido hoje como o grande apóstolo do espiritismo. Leon Denis não era médium, na verdade ele era, até começar a fazer palestra. A partir daquele momento, digamos que a sua mediunidade de vidência, de incorporação e psicografia, ela foi cessada e direcionada aquela energia toda para a parte da oratória, para a parte escrita, em que ele não era, então, um médium ostensivo, mas o próprio Leon Denis reconhece a ajuda, o auxílio direto dos espíritos através da inspiração. Então, acho que essas são as informações mais básicas de Leon Denis, que tornou-se espírita aos 18 anos de idade, encontrou-se com Allan Kardec 3 vezes, em 3 oportunidades, e eu não vou dar nenhum spoiler, mas Leon Denis, então, ele desencarnou em 1927 e deixou um testamento. Denis deixou um testamento que está colocado aqui como um apêndice, um anexo da sua biografia, a biografia bem completa de Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, sua vida, sua obra, escrita por Gaston Luce. Tem uma outra biografia também, deixa eu achar aqui, essa aqui, que é escrita por Claire Beaumar, que foi a sua secretária, Leon Denis na intimidade. Todas as 2 obras belíssimas, vale a pena ler, pesquisar, refletir, mas essa do Gaston é uma obra mais, digamos assim, mais técnica, é uma mais detalhada, vem pegando desde a infância e vai até a sua desencarnação, inclusive trazendo, então, um documento, a respeito do testamento moral de Leon Denis, em que nós vamos perceber a maturidade desse espírito. Como era alguém que vivia a encarnação plenamente consciente do que aconteceria algum dia, que é a morte do corpo físico. Então, Leon Denis deixa um documento, como muitos de nós deixamos, um testamento, trazendo ali os herdeiros, falando alguma coisa, e nesse testamento a gente percebe, então, como Leon Denis não era apenas um falador de espiritismo, como muitos de nós, mas era alguém que tinha plena consciência do porquê que ele estava aqui, do para quê, do de onde veio, do para onde vai, e a gente vai perceber isso. Eu vou ler aqui praticamente todos os trechos, é um testamento pequeno, eu vou fazendo pequenas leituras, faço algumas pausas, reflete um pouco e assim a gente vai avançando. Nós temos aí 3 horas para fazer essa explanação, brincadeira, se eu demorar muito a desmentir, o pessoal sai da live, então permaneçam
A live vai ser curtinha, mas vou tentar aqui trazer o principal desse testamento moral, deixando sempre o convite para que depois façam isso também e busquem reflexões pessoais, porque cada um de nós, ao olhar para esse testamento, vai extrair algo para a nossa vida. Vejamos o que ele vai dizer. No final de minha vida, nesta hora crepuscular em que uma nova etapa termina, em que as sombras crescem sem cessar e cobrem todas as coisas com seu manto melancólico, recordo o caminho percorrido desde minha infância. Depois, dirijo meu olhar para adiante, para essa porta que brevemente se abrirá para mim, para o além e suas eternas claridades. Gente, isso aqui primeiro que é uma... Igual eu falei, ele não tinha medo da morte. Tanto é que ele reconhecia que ela estava próxima, né, do momento em que ele escrevia isso. Aqui não tem data de quando ele escreveu. Ele fala brevemente. Que a gente sempre pensa que vai desencarnar, vai demorar. E ele fala, olha, pode ser que daqui a pouco aconteça. Então, nesta hora que ele vem trazendo, né, algo que Ernesto Bozano, no seu livro A Crise da Morte, que é um excelente livro, ele trata de crise pré-agônica. Que acontece? Acontece. Ernesto Bozano, analisando 17 comunicações espirituais, ele dali tira várias conclusões de elementos comuns nas 17 comunicações. E dessas 17, quase todas elas, para não dizer todas, traziam os espíritos, porque também pode depender do gênero de morte, em que eles relatavam fazer essa viagem no passado. Recordar os lances principais. E a gente observa que hoje, inclusive, com auxílio de estudos feitos com pacientes que passaram pela EQM, experiência de quase morte, muitos deles relatam que realmente, naqueles momentos dramáticos ali em que estiveram com um pezinho do outro lado, eles revisaram muitos dos acontecimentos da sua existência. Então faz ali uma viagem, uma retrospectiva. Em alguns casos relatam, inclusive, visões de espíritos familiares se aproximando, uma luz no meio de uma escuridão. Então, o que Leon Denis falou naquela época é algo que não é ele que inventou. Claro que é a partir dos estudos que ele fez, dos relatos dos espíritos, e agora ele trazia isso na consciência de que aconteceria com ele mesmo. E aí ele continua dizendo, e aqui um detalhe, né? A tranquilidade com que ele encara esse momento. A tranquilidade com que ele encara algo que a gente nega. A gente tem dificuldade de conceber que um dia a gente vai desencarnar. Um amigo meu um dia falou, William, eu encaro com tanta tranquilidade que eu já escolhi até a playlist do meu velório. Isso é uma boa dica, viu? Eu só não vou falar para o Melo tocar no meu velório, porque eu acredito que ele vá primeiro, né? Mas... veja que bacana, a pessoa escolher as músicas do próprio velório. Mas que sentido faz isso? Poxa, vai saber se eu vou ficar ali acompanhando, tendo dificuldade em compreender o que está acontecendo? A música é algo que ajuda sempre. Então, por que não? Eu já fui em alguns velórios em que o pessoal colocava ali do lado uma caixinha de som tocando baixinho, né, gente? Também não dá para exagerar, né? Colocava ali uma música ao fundo, maravilha. Então a pessoa lida com tranquilidade. Leon Denis disse que no velório não queria pompas, não queria nada que se doasse, dinheiros que se gastaria com algumas coisas para entidades, enfim. Era alguém que falava do seu velório com antecipação. Não precisava deixar para a família preocupação com tantas coisas. Será que fulano gostaria de uma coroa? Será que não gostaria? Eu acho... Então, a gente trabalhar isso, deixar isso preparado, conversado com os familiares, facilita a vida deles. Então, vamos ver o que Leon Denis continua dizendo. Nessa hora, minha alma se recolhe e se desprende antecipadamente dos liames terrenos. Ela vê e compreende o objetivo da vida. É algo que Kardec trabalha no Livro dos Espíritos. De que a alma pode já ir se desprendendo, né, gradativamente, enquanto se está encarnado. Claro que o rompimento final é só
na desencarnação, ali no momento crucial para alguns, porque outros, depois que o corpo para de suspirar, continuam vinculados ainda. Mas isso é um tema para outra palestra. Inclusive, Leon Denis, depois a gente poderia até trabalhar o assunto com mais calma, falando sobre a sua desencarnação. Há relatos na biografia dele de como que isso foi se dando gradativamente no dia. Ele foi perdendo forças como uma máquina que vai parando aos poucos até que ele faz a passagem. E depois ele traz uma comunicação, ele dá uma comunicação mediúnica, que também está aqui nesta biografia, mas que, infelizmente, nós não teremos tempo para trabalhá-la. Mas eu estou com vontade de fazer depois uma live sobre a desencarnação. E aí fica o convite, pessoal, depois, se quiser, no meu canal, eu seleciono tudo nas playlists. Então dá para a gente acompanhar isso lá depois, porque eu estou deixando aqui algumas promessas, e nem todas dão para cumprir durante a própria live. E quando ele fala que vê e compreende o objetivo, me fez lembrar da questão 165 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec, perguntando sobre a perturbação espírita, que no 63 Kardec descobre, todo mundo vai passar por aquilo que se chama perturbação espírita, que é aquela confusão. Fica perturbado. Será que eu desencarnei? Será que eu não desencarnei? Será que eu continuo? Não continuo? E aí Kardec pergunta na 165 se o conhecimento do espiritismo poderia abreviar esse sofrimento na perturbação espírita. A pergunta não é literalmente como eu falei, mas a ideia é essa. E a resposta é de que sim, o conhecimento do espírita ajuda e ajuda muito, porque o espírita conhece antecipadamente qual é a sua situação. E aí a gente pode pensar assim, ufa, ainda bem que eu sou espírita. Só que Kardec coloca um porém, os espíritos para Kardec. Porém, o que mais exerce influência é a prática do bem e a consciência pura. Então não basta apenas se dizer espírita, porque a gente aí pode até ter consciência do que vai acontecer. Mas se eu não praticar o bem e não tiver a consciência pura, pouca coisa vai resolver. E aí alguém que pratica o bem será melhor auxiliado do que eu, que sou espírita apenas no rótulo, apenas na fachada. Então aqui Denis demonstra o conhecimento antecipado do que lhe aconteceria. William, mas eu não sei o que vai acontecer comigo. Se a gente estudar o espiritismo, a gente vai saber que pelo menos continuaremos vivos. E compreendendo que a morte é apenas a morte do corpo e o espírito continua, nós continuaremos sendo aquilo que somos. Então a gente já sabe o que vai acontecer depois. Eu continuarei sendo como eu sou. A morte não provoca profundas mudanças no indivíduo. É claro que, na medida em que o tempo passa, ele vai compreendendo o que acontece. Mas até ele passar por aquela perturbação, a prática do bem e a consciência pura é o que ajudam mais. Agora, o que eu deixo como convite é o seguinte: já pensou a gente com o benefício de conhecer antecipadamente a partir do conhecimento espírita, praticando a caridade, mantendo a consciência mais reta? Aí, como os jovens dizem aí, né, ninguém nos segura, né? Então a gente vai chegar no mundo espiritual, digamos assim, arrasando, né, com tranquilidade, porque cumprimos o nosso dever. Denis continua então, consciente de seu papel neste mundo, reconhecida pelos benefícios divinos, sabendo por que veio e por que atuou, bendiz a vida por todas as alegrias, todas as dores, todas as provas salutares que experimentou e agradece os instrumentos de sua educação e de seu progresso. Isso aqui é ele falando sobre ele mesmo. E quando fala agradecer os instrumentos de sua educação e de seu progresso, ele está falando isso aqui, inclusive, em relação ao próprio corpo físico. E me fez lembrar de uma experiência curiosa, já falei isso aqui em outras lives, vou repetir, que eu acredito que é o sonho de todo espírita palestrante, que é o de fazer palestra no próprio velório. Ou no caso de quem é músico. O Melo deve estar aqui me ouvindo aqui escondido. Já pensou, Melo, você cantar no seu próprio velório? Isso é uma bênção, porque já demonstra que você está consciente do que aconteceu, de que desencarnou, e demonstra gratidão pelo corpo,
que lhe serviu de instrumento para progresso espiritual. Caibar Schutel fez isso. Diante do seu corpo, lá em Matão, no interior de São Paulo, ele então faz uma palestra agradecendo pela experiência, pelas oportunidades. Como vai dizer Leon Denis, pelas alegrias e pelas dores, porque a vida no mundo de provas e expiação é isso. No momento a coisa está boa, no momento a coisa está ruim, e às vezes fica ruim durante um período enorme, depois dá uma melhoradinha, e tudo serve de experiência. A gente, às vezes, se compromete nas alegrias, então é preciso saber até conviver com os períodos de bonança da vida. Muitas vezes nós fracassamos tragicamente nesses momentos. E nos momentos de dor, muitas vezes, nós também nos revoltamos. Às vezes comprometemos gravemente, querendo fugir da dor pelas portas do suicídio, por exemplo. Então é necessário saber conviver com todos esses momentos. E Leon Denis demonstra, então, maturidade. E alguém pode pensar assim, William, mas isso aqui não é falta de modéstia? Poxa, a gente às vezes tem que saber lidar com a falsa modéstia, né? A gente tem dificuldade até de lidar com o agradecimento. A pessoa chega e fala, nossa, parabéns, porque você... Por exemplo. Aí a gente fala, imagina, essa letra aqui é de Jesus. Não, a letra é bonita mesmo. Obrigado. Obrigado. A gente, às vezes, nutrindo uma falsa modéstia, não aceita nenhum tipo de incentivo apoiado no elogio, ou não reconhece as próprias potencialidades e nem as próprias fragilidades. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser nem orgulhoso, ignorando as fragilidades, e nem alimentar uma falsa modéstia daquele que se recusa a reconhecer os pontos positivos que precisam ser ampliados. Então, esse é um ponto que Leon Denis, de certa forma, também já tinha superado. Bem diz a vida terrena, convencida, quando a deixar, de que retornará mais tarde numa nova existência, para ainda trabalhar, sofrer, aperfeiçoar-se e contribuir por seus esforços para o progresso deste mundo e da humanidade. Aqui agora é uma consciência que ele trazia da reencarnação. Ele não tinha esse receio de, eu não quero voltar para a Terra. Ele nem falava, olha, se tiver que voltar para trabalhar, para sofrer, vamos lá. Hashtag partiu, né? Bora. Se assim manda a lei, se assim eu preciso, para que eu vou negar? Vamos aceitar a necessidade e encarar a realidade. E ele já se dispunha ao futuro, à futura reencarnação, enquanto estava encarnado. Falou, vamos lá, né? Se for preciso. Agora ele coloca para quê? Para contribuir com o progresso deste mundo e da humanidade. Lembrando aqui da questão 132, né? O objetivo da encarnação, para uns missão, para outros expiação, disseram os espíritos. Mas tudo com o fim de chegar à perfeição. E Kardec descobre, colocando ali que os espíritos disseram para ele, que outro papel que Deus nos coloca é da gente contribuir na obra da criação. Então Deus cria, a criação é divina, mas de certa forma nós somos co-criadores, trabalhando em nome de Deus, para implantar aqui um reino dos céus, de certa forma, que começa dentro de nós, mas que será reconhecido também pela convivência externa. Então isso aqui é importante, Leon Denis destaca isso. Agora ele vai dizer, consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. E alguém pode pensar, William, então quer dizer que todo mundo vai ter que virar espírita um dia? Olha, não é bem isso que eu acredito que vai acontecer. O que a gente percebe já acontecendo é que chegará um momento em que a humanidade vai reconhecer os princípios que o Espiritismo explicou. E mesmo que a pessoa não conheça o Espiritismo, essa consciência de imortalidade da alma, de reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos ditos mortos com os ditos vivos, vida em outros mundos,
a prática da caridade como sendo uma condição para a salvação e não a crença, isso tudo vai sendo cada vez mais aceito. Eu tenho visto, por exemplo, o Papa Francisco, em vários momentos, convidando as pessoas à prática do bem, e não à prática da religião, como algo assim, eu sou religioso e está resolvido. Então a gente percebe que o catolicismo tem um dogma chamado fora da igreja não há salvação. Só que o Papa, na prática, ele já não reconhece mais esse dogma. Ele meio que, em outras palavras, ele diz que fora da caridade não há salvação. Isso é uma mudança radical no seio da Igreja Católica. E não sei vocês, mas eu conheço muitos irmãos, até evangélicos, ou católicos mesmo, que vira e mexe já fala alguma coisinha de reencarnação. Mas eles não seriam bom que eles estivessem no centro espírita? Poxa, se eles gostam de ficar na igreja católica, se eles gostam do culto evangélico, se eles gostam do templo budista, o importante é eles serem pessoas boas. E a crença nesses princípios nos auxilia a ser uma pessoa boa. Então é nesse sentido que Leon Denis fala de crença universal, de religião do futuro. Consagrei à sua divulgação todas as minhas forças, toda a minha capacidade e todos os recursos de meu espírito e de meu coração. Escreveu livros, artigos, fez palestras, trocou inúmeras cartas, inclusive com o Brasil, com a Federação Espírita Brasileira, da qual ele foi, inclusive, presidente de honra no Congresso de 1925, que não me falha a memória, em 1910. Participou e presidiu diversos congressos. Participou de encontros, recebia pessoas na sua casa para falar de espiritismo e do movimento espírita. Então, a vida de Leon Denis foi dedicada ao espiritismo. Pela causa do espiritismo, renunciei a todas as satisfações materiais, mesmo as da vida familiar e da vida pública, aos títulos, às honrarias e funções, vagando pelo mundo, muitas vezes só e triste, porém, no fundo, feliz de assim pagar minha dívida do passado e de me aproximar dos que me aguardam no além, na luz divina. Que a biografia vai entrar em detalhes, que eu não vou ter como explicar aqui agora com profundidade, mas, por exemplo, Leon Denis tinha um sonho de constituir uma família, mas como a missão no espiritismo se apresentou antes disso, ele então teve receio de, entre aspas, comprometer a felicidade familiar por conta do compromisso espírita, então ele decidiu não constituir família. Leon Denis foi convidado para ingressar na política, mas como ele já estava ali no meio do movimento, ele disse que reconhecia o valor da política, a importância dela, era alguém que gostava de falar sobre. Na biografia fala que todos os domingos, amigos de Leon Denis iam à sua casa falar de política, das coisas que aconteciam na França, no mundo. Então ele não era aquele assim, que tem repulsa pela política e acha que não deve se envolver com isso. Leon Denis era um ser politizado, mas ele optou por não seguir a carreira política, embora tenha recebido convites insistentes de um seu amigo político da época. Willer, quer dizer que com isso nenhum espírita mais deve se dedicar à política? Isso é de foro íntimo. Cada pessoa atende a um chamado. Se a pessoa tem a vocação para ser, como nós tivemos Bezerra, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, Freitas Nobre e tantos outros, siga o seu caminho, seja feliz, sendo espírita e sendo política, mas não utilizando o espaço espírita, seja ele virtual ou físico, para se promover politicamente. Então há que se fazer essa distinção. O espírita tem a liberdade para seguir qualquer profissão, inclusive a política. Mas ele não pode misturar o espaço espírita para, de certa forma, fazer campanha, enfim. Isso tem que ficar bem dito. E Leon Denis, então, vai falar que caminhava muitas vezes só e triste. Isso aqui é importante. Que a gente, às vezes, olha para a vida de um Divaldo Franco, que ainda está encarnado, e fazia viagens até antes da pandemia, e fala, nossa, deve ser muito bom, tirar tanta foto, mas é cansativo, acredito. Ficar aí trocando de aeroporto, pegando escalas, muitas vezes sozinho, na solidão, madrugada, noite, horas de viagem,
de viagens, não é uma tarefa fácil, é desgastante, fisicamente, inclusive. E Leon Denis diz aqui, mas no fundo, feliz. Então é a felicidade de quem cumpre o próprio dever, a felicidade de quem faz o que gosta, de quem faz o que ama, em que mesmo que o corpo fique cansado, mas o espírito está radiante, está alegre, está contente por cumprir aquelas tarefas. Então ele vai, já caminhando para a conclusão, vai dizer que abandonando a terra, agora vai falar em relação aos recursos, quero que os recursos por mim deixados sejam consagrados ao serviço dessa mesma causa. É com este pensamento e com esta firme vontade que organizei a lista dos meus herdeiros. Como ele não tinha esposa, não tinha filhos, os pais já tinham desencarnado, Leon Denis, então, ele doa, né, para a causa tudo aquilo que ele tinha deixado. Ele vai dizer em relação às obras, que ele vai deixá-las com Jan Meyer, um grande amigo. Jan Meyer é alguém que merece o nosso respeito pela contribuição que ele fez ali no início do século XX para com a doutrina espírita. Tinha ali uma gráfica. Então, Leon Denis doa para Jan Meyer todo o seu acervo literário, todas as suas obras, melhor dizendo. E também deixa os volumes e brochuras, são uns pequenos livretinhos, em depósito na tipografia Arrouot, que estava nessa tipografia. Ele passa tudo isso também para as mãos de Jan Meyer, clichês, impressões e anexos. E Leon Denis, tão preocupado para evitar polêmica, evitar briga. Gente, isso aqui eu acho fantástico, porque às vezes a pessoa morre e vira uma confusão. A obra do fulano é de quem? Isso aqui é disso, isso aqui é daquele. Vejam o que Leon Denis fez. Isso aqui deveria inspirar muitos autores e autoras, inclusive espíritas. Se, por morte do senhor Jan Meyer, o funcionamento de sua biblioteca acima designada se achar comprometido, minhas obras cairão no domínio público e todos os interessados poderão reproduzi-las, com a condição de seguirem escrupulosamente o texto de cada última edição, sob o controle e vigilância de meus executores testamentários. Isso aqui é o seguinte: se vocês de São Gotardo, ou quem me assiste agora em qualquer lugar do mundo, se vocês quiserem publicar obras de Leon Denis, fiquem à vontade. Não tem que brigar, entrar na justiça. O que acontece, isso tem que ser respeitado, é que, por exemplo, o texto de Denis está em francês. Então, quem quiser publicar em português tem que pagar uma tradução ou convidar alguém para fazer a tradução de maneira voluntária, gratuita. E aí, o que eu não entendo desse mercado, mas o que me parece é que quando alguém paga para fazer a tradução, aquela tradução passa a ser de propriedade da editora. Esse é um detalhe. Mas aqueles que estiverem na França agora, que quiserem, ou no Brasil, e quiser publicar em francês, fiquem à vontade. Não precisem brigar, não precisem criar nenhum tipo de desconforto, de ir para a justiça. Leon Denis doou tudo que ele escreveu para todo mundo. É de domínio público. Eu não vou citar nomes, mas imagine se vários autores que a gente gosta, a gente pudesse também encontrar a mesma obra sendo publicada por diversas instituições. O livro, por exemplo, Depois da Morte, de Leon Denis, que eu me lembro aqui agora, ele é publicado pela Federação Espírita Brasileira, pelo Centro Espírita Leon Denis, pela Edicel, que recentemente também lançou a obra, e não me falha a memória, pela editora Conhecimento. Então a gente observa como que 4 editoras publicando o mesmo título. Aí eu fico à vontade para comprar aquela que o material me agrada mais, que o preço me agrada mais, ou aquela editora que tem mais acessibilidade num estado do que no outro, por diversos motivos, que está presente num congresso, mas não está em outro. Então isso aqui é uma lição para o próprio movimento espírita. E aí, concluindo, que o nosso tempo já está se esgotando, tem uma nota da editora aqui, uma nota do original francês.
fiel ao espírito de caridade que o animava e se manifestava em numerosos dons, pleno de zelo fraternal para com seus semelhantes, zelo que se exerceu largamente durante a guerra e crescia com o tempo. Porque Leon Denis viveu durante a Primeira Guerra Mundial, né? Leon Denis legou uma parcela notável de seus bens ao Departamento de Assistência Social da cidade de Tours e ao Instituto de França. Então, veja, Leon Denis deixou tudo resolvido. Questão financeira, doou para essa parte social, as obras para Jan Mayer desencarnou, fica para todo mundo, para quem quiser, desde que publique a última edição por ele escrita. Então, a gente percebe que um espírito dessa envergadura é alguém que deixou tudo preparado para evitar briga, confusão e nos dá agora uma lição. Nos dá uma lição. Então fica o convite para que todos nós reflitamos. A vida de Leon Denis é belíssima e eu ficaria horas e horas falando sobre ela. Mas eu deixo o convite para que estudemos mais Leon Denis. Valorizemos mais os clássicos do Espiritismo, que estão, de certa forma, esquecidos, ou nas nossas prateleiras, nas nossas bibliotecas, ou, às vezes, esquecidos até nas nossas palestras, nas nossas lives, que a gente possa estudá-los mais, para citá-los, para despertar nos outros a vontade de conhecer. Foi assim que eu tive interesse lá atrás, há 9 anos, assistindo palestra, por exemplo, da Sueli Caldas, que ela mesma brinca que é uma Denisette, é admiradora de Leon Denis, é um termo que ela colocou, mas não é para criar fã-clube nem nada, mas ela, reconhecendo o valor de Leon Denis, sempre fala dele nas suas palestras e desperta, a partir disso, a curiosidade de muitos. Porque quando se lê Leon Denis, a gente melhor reconhece o próprio trabalho do codificador. A gente encontra consolo, encontra explicação, encontra amor naquilo que Leon Denis fez, naquilo que ele nos deixou e que precisa, então, ser valorizado e divulgado por todos nós. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço e que todos nós possamos nos inspirar, não só nas palavras de Leon Denis, mas na sua vida, que é uma vida bem vivida e bem sentida e um exemplo daquele que não apenas conheceu o Espiritismo, mas que viveu até o último segundo de sua vida.